Olá! Uma das formas de se definir a obesidade é a partir do índice de massa corporal. Quando o IMC está acima de 30, a gente considera que a pessoa está obesa. E estar obeso não significa apenas que as suas roupas não servem mais. A obesidade é considerada uma doença. Isso acontece porque ela traz riscos à saúde, favorecendo o aparecimento de diversas outras doenças, sendo que essas sim podem levar a sérias consequências para o seu corpo. Nesse vídeo, você vai descobrir qual é o seu peso ideal, quais as causas da obesidade, quais os problemas de ter essas gorduras a mais e também as formas validadas pela ciência para emagrecer com saúde. Vou falar inclusive da cirurgia bariátrica e do Ozempic, que é o remédio da vez aí, utilizado por muitas pessoas para tentar se ver livre dos quilinhos a mais. Será que você deveria usar? Para saber, assista ao vídeo aí até o final e já aproveite para deixar o seu curtir. Seja muito bem-vindo ao canal. Muita gente acha que estar obeso é apenas estar com alguns quilinhos a mais e com umas gordurinhas em excesso no corpo. Mas na verdade, hoje a obesidade é entendida como uma doença crônica que não tem cura. Tanto é uma doença que a Organização Mundial da Saúde a define como acúmulo excessivo de gordura que apresenta risco à saúde. Para saber se uma pessoa tem a doença obesidade, existem diversas formas, mas apesar de não ser o método perfeito, o mais simples e disparado, utilizado para estimar esse excesso de gordura, é o índice de massa corporal, também chamado de IMC. O IMC é calculado dividindo-se o peso em quilos pela altura em metros ao quadrado. Pode parecer difícil, mas na verdade não é. Eu vou deixar um link para o meu site aqui na descrição, onde tem uma calculadora para facilitar as suas contas e descobrir o IMC e qual é o seu peso ideal. O IMC acima de 25 é considerado sobrepeso, um sinal amarelo de que está mais do que na hora aí de você se cuidar. Já o IMC acima de 30 é considerado como uma doença obesidade. Outra forma de medir a gordura acumulada no corpo é através da medida da circunferência abdominal. E ela é especialmente útil naquelas pessoas que são consideradas com sobrepeso pelo IMC, aquela que tem um IMC entre 25 e 30. O ideal é que a circunferência seja medida com a fita métrica posicionada logo aqui acima dos ossos do quadril, também chamados de crista ilíaca. Esse que a gente palpa aqui nas laterais das costas. Uma medida abaixo de 88 centímetros para as mulheres e de 102 para os homens é o ideal. Acima desses valores, aumenta-se muito o risco das consequências da obesidade, mesmo que o IMC seja normal. Existem ainda inúmeras outras formas, algumas assim com pouca validade científica. Dependendo, você talvez até já fez. Às vezes você vai em algum consultório médico, eles têm uma máquina maluca lá que vai fazer bioimpedância e algumas coisas do gênero para tentar definir se você está fora do peso ou não. Essas formas não têm uma validação científica muito forte, mas enfim, são uma forma de também se avaliar se você está fora do peso ou não. Baseado no que a gente tem de conhecimento atualmente, o ideal é manter um peso de forma que o IMC fique entre 18,5 e 25. Se matemática não é o seu forte, a calculadora que tem no link aqui que eu deixei na descrição desse vídeo pode te ajudar a descobrir o seu peso ideal de acordo com a sua altura, né? Agora, uma questão importante sobre isso. O IMC funciona para a grande maioria das pessoas, porém ele não é adequado para atletas de alta performance ou para pessoas que têm um corpo extremamente musculoso e malhado na academia. Para esses, que são uma minoria, né, a medida da circunferência abdominal ou ainda outros métodos podem acabar sendo mais adequados. Você deve ter visto matérias ou vídeos aí que tendem mais para o lado do sensacionalismo, tentando dizer que o IMC não funciona para muitos casos. Mas se você é obeso, não é uma calculadora diferente, ou achar que você tem ossos grandes, ou qualquer outra desculpa que vai fazer você ficar saudável, né? Normalmente, uma pessoa engorda porque consome mais calorias do que gasta. E as calorias que a gente ingere vêm exclusivamente da nossa alimentação. Já aquelas que a gente perde, pode ser tanto do nosso gasto energético basal, quanto das atividades que a gente realiza durante o dia. O gasto energético basal nada mais é do que a energia que a gente gasta durante o período de 24 horas para manter o corpo saudável e funcionando. Isso é algo que muda de pessoa para pessoa. Por exemplo, a composição do corpo, tendo mais massa muscular, pode acabar favorecendo e aumentando esse gasto energético basal. E algumas doenças podem também interferir nesse gasto, tanto aumentando, como por exemplo na doença hipertireoidismo, quanto diminuindo o gasto basal, por exemplo no hipotireoidismo. Algumas equações foram criadas para tentar estimar o gasto energético basal de acordo com a idade, o sexo e a altura. Nenhuma dessas equações é muito perfeita, mas a mais tradicional de todas é a equação de Harris-Benedict, que foi criada em 1918. Vou deixar um link aqui na descrição para essa calculadora, por caso você desejar saber qual que é o seu gasto de energia basal estimado, né? Já adianto que ela só serve para estimar o gasto em adultos. Criança a coisa muda totalmente. Por exemplo,
Usando essa calculadora, um homem de 30 anos com 60 quilos e 1,60 m de altura tem um gasto basal aproximado de 1.500 calorias por dia. Para não engordar, você deveria consumir por dia a mesma quantidade ou menos do que o seu gasto energético basal. Isso considerando que você não faz nenhuma atividade física e fica o dia todo sentado ou deitado, né? Entre as principais causas da obesidade estão os erros alimentares, com dietas com excesso de gorduras e calorias. No Brasil, assim como outros países subdesenvolvidos, ainda a gente tem fatores sociais, como por exemplo o status socioeconômico. Salgadinhos e frituras custam muito menos do que carnes e verduras. Além disso, é muito mais rápido e barato fritar um alimento do que gastar horas de gás ou eletricidade para assá-lo. Uma carne de frango, por exemplo, você frita em poucos minutos. Já para assar um frango, vai muito mais tempo e gasta muito mais gás ou energia elétrica para isso. Além disso, algumas doenças, especialmente aquelas relacionadas a problemas com a produção de hormônios pelo corpo, chamadas de doenças neuroendócrinas, também podem favorecer o excesso de peso. O hipotireoidismo é disparado a mais comum delas, mas outras também podem influenciar, como a síndrome de Cushing, o hipogonadismo, deficiência de hormônio de crescimento, ou ainda uma outra doença chamada de pseudoparatireoidismo. Fatores psicológicos também podem acabar contribuindo. Quem é ansioso, por exemplo, muitas vezes come para tentar reduzir os sintomas da ansiedade. E é claro que a falta de atividade física e a idade avançada também contribuem. E aí, sou obeso. Qual é o problema em ter excesso de peso? A obesidade pode trazer um monte de problemas para a saúde, aumentando as chances de você, por exemplo, ter pressão alta, colesterol elevado, ter diabetes, ter AVC, o derrame, aumenta o risco de ter infarto, osteoartrite ou artrose, principalmente do joelho, do quadril, por causa do excesso de peso que vai sobrecarregar as articulações. Quem é obeso tem mais risco de ter trombose, que é um entupimento de veias, ter doenças nos rins, aumenta o risco de ter diversos tipos de cânceres, principalmente no fígado, nos rins, nas mamas, no endométrio, no intestino, até na próstata. Quem é obeso tem mais dificuldade para engravidar, aumenta o risco de ter depressão, baixa estima, apneia obstrutiva do sono e também a asma. E não dá para deixar de citar de que quem é obeso também tem maior chance de complicações devido à Covid-19, né? E talvez a consequência mais grave de todas essas inúmeras doenças que eu citei e que podem ser causadas pela obesidade é a redução da expectativa de vida. As pesquisas têm mostrado que quanto mais cedo a pessoa se torna obesa, menos ela vive. Além de tudo isso, o excesso de peso pode levar ainda à dificuldade de locomoção, o que acaba aumentando o sedentarismo, dificultando ainda mais a perda de peso e favorecendo o aparecimento de dores em todo o corpo, principalmente nas lombares e nos joelhos. Acaba se tornando um ciclo vicioso, né? Quanto mais peso a pessoa tem, menos disposição para fazer exercício físico e mais ela engorda. O que todo mundo quer é emagrecer, né? E é claro que não tem tratamento simples. Se fosse simples, a gente não teria pessoas obesas no mundo. Mas também não é algo impossível. O único jeito é gastar mais energia do que você consome. E dá para interferir nesse processo basicamente de duas formas: reduzindo o consumo de calorias ou então gastando mais energia. O melhor ainda é se você conseguir juntar as duas coisas. Se você não for obeso e tiver no sobrepeso, IMC entre 25 e 30, talvez algumas das dicas que eu vou te falar aqui possam te ajudar mais facilmente. Agora, se você for obeso, tiver um IMC acima de 30 e principalmente se tiver qualquer doença ou faça uso de qualquer medicamento todos os dias, eu recomendo que antes você procure um médico, porque ele pode te ajudar a recomendar a melhor forma de perder peso com saúde no seu caso. Um médico de família, um clínico geral ou então um endocrinologista pode ser os ideais a serem consultados nesse caso. Só fuja das promessas fáceis de saúde. Não é ficar sentado numa cadeira uma vez por semana recebendo algum soro milagroso na veia ou tomar algum chá mágico todo dia que vai fazer você emagrecer. Independentemente disso, uma avaliação médica inicial pode te indicar se você tem algum risco ou alguma doença já estabelecida e que precise de alguma atenção ou ainda que possa ser a causa do seu excesso de peso. Realizar check-ups regulares pode ser benéficos para você, justamente para detectar algum problema e te ajudar com bons hábitos de vida. Antes de começar as mudanças de estilo de vida para emagrecer, defina metas realistas para você. E a primeira delas é simplesmente a de parar de ganhar peso, parar de engordar. A próxima pode ser, por exemplo, perder 5% do seu peso atual. E o objetivo final, bem realista, pode ser de você perder 15% do seu maior peso que você já teve na vida. Lembre-se de que você levou anos para ganhar aqueles 10 ou 20 quilos a mais. Não queira perder tudo isso em poucos meses.
Trabalhe com tempo realista para suas metas. Perder 5% de peso em 6 meses parece algo razoável. Tenha em mente que perder esses 5% que eu estou citando aqui do seu peso, que pode parecer pouco, isso aqui já vai lhe trazer algum benefício para a sua saúde. E não desanime se você não conseguir cumprir essa meta, mesmo que seja uma meta simples de 5%. Estabeleça novas metas mais flexíveis e reinicie o processo. O importante é não desistir. Algumas informações para te ajudar no processo de perda de peso. 1 kg de gordura tem aproximadamente 7.700 calorias, ou seja, teoricamente, para emagrecer 1 kg de gordura corporal, é preciso ter um déficit de 7.700 calorias. Para se perder, por exemplo, meio quilo de peso por semana, você precisa de um déficit de energia diária de cerca de 550 calorias. Pode-se conseguir esse déficit de energia tanto reduzindo o consumo diário de calorias, comendo menos, quanto aumentando o gasto energético, fazendo exercícios físicos ou ainda combinando os dois, dieta e exercício físico. Além disso, algumas medicações também podem interferir nesse processo, assim como a famosa cirurgia bariátrica. Agora, tenha consciência de que essas contas que eu te falei, 7.700 calorias para 1 kg de gordura, 550 calorias por dia para perder meio quilo por semana, isso são valores de energia, assim, uma aproximação, para você tentar te ajudar a entender esse processo. Cada pessoa tem as suas particularidades, alguns têm mais dificuldade de perder peso do que outros. As dietas costumam ser a primeira escolha para emagrecer, porém elas nem sempre são fáceis de seguir e também não dão resultado para todo mundo. Algumas pessoas acabam poupando mais energia do que outras e, além disso, a fome interfere no processo metabólico do corpo, afetando o teu gasto basal de calorias. A prova disso é que estudos comparando dietas extremamente restritivas, com consumo de apenas 400 calorias por dia, comparando com 800 calorias por dia, não mostraram grandes diferenças na perda de peso. Isso mesmo, fizeram estudos com pessoas comendo apenas 400 calorias por dia. Isso é um pão com queijo e presunto por dia e nada mais. Existem inúmeras dietas. Você pode seguir dietas de restrição de calorias, de restrição de carboidratos, como a famosa Atkins, ou ainda dietas saudáveis, como a Mediterrânea e a DASH. A recomendação é que você não siga dietas radicais. Elas se mostram bem mais difíceis de se manter e podem acabar trazendo consequências, desde a fome e a fraqueza, como algo mais severo, como anemia ou até desmaios. Existem algumas dietas da moda, como a do jejum intermitente. Os estudos têm mostrado resultados meio conflitantes, com a maioria mostrando que tanto a restrição de ingestão de calorias diárias quanto fazer jejuns severos pode acabar obtendo resultados equivalentes. Porém, os riscos de se fazer jejum, principalmente se você tem alguma doença como diabetes, precisam ser levados em consideração. O ideal é que você tenha um acompanhamento com um médico. Além disso, um nutricionista pode te ajudar a montar uma dieta personalizada para o seu caso. Alguns nutricionistas às vezes criam dietas complicadas, associando o consumo de alguns grãos, sementes ou produtos que não fazem parte da rotina da pessoa. Eu já fui nutricionista que queria que eu comesse crepioca com pasta de amendoim 2 vezes por dia. Eu nunca havia comido pasta de amendoim e achei simplesmente horrível. O resultado foi que eu não consegui seguir a dieta e abandonei a nutricionista. E esse é o grande problema de qualquer dieta, a dificuldade de segui-la por muito tempo. Seja devido ao consumo de alimentos de gosto duvidoso ou ainda pelos sintomas que as restrições alimentares acabam trazendo. Às vezes também por causa da sensação de fome, uma irritabilidade, um cansaço, dor de cabeça ou inúmeros outros sintomas que algumas dietas assim mais radicais acabam gerando. Então, a minha recomendação é que você siga uma dieta balanceada e que contenha todos os nutrientes necessários para o funcionamento adequado do seu corpo. Porque só assim essa dieta pode acabar sendo adotada pelo resto da vida e não só por um período, o que vai favorecer a melhora da sua saúde para sempre. As duas principais dietas saudáveis que são mais estudadas e validadas pela ciência são a DASH e a Mediterrânea. A dieta DASH, esse DASH é um acrônimo em inglês para algo como Métodos para Combater a Hipertensão, essa dieta favorece o consumo de frutas e vegetais. Já a dieta mediterrânea foca também, além das frutas e verduras, do consumo de fibras e gorduras saudáveis. Eu não vou entrar em detalhes dessas dietas, porque não é o foco aqui, mas um bom nutricionista pode te ajudar a seguir uma dessas dietas. O uso de aplicativos do celular também pode acabar ajudando você a manter o foco na perda de peso, além de permitir calcular as calorias de cada alimento e de refeições consumidas. Procure na loja de aplicativos do seu celular, tem muita coisa legal por lá. E independentemente da dieta seguida, o que é bem estabelecido é que a melhor dieta é aquela que você realmente consegue fazer e seguir.
Para perder peso com saúde, o ideal é realizar atividade física regular numa mistura de exercícios aeróbicos e de resistência. Os aeróbicos são aqueles que aumentam a velocidade do coração, que fazem com que ele bata mais rápido e que favorecem o consumo de energia. Já aqueles de resistência à musculação são os que fazem os músculos do corpo precisar se contrair e fazer força. Para favorecer a perda de peso, a recomendação é de aumentar o gasto calórico em cerca de 1.000, 1.200 calorias por semana, algo em torno de 150 calorias por dia. Para a maioria das pessoas, a caminhada é um dos melhores exercícios a ser realizado. Ela queima em torno de 200 calorias por hora, dependendo da intensidade, e tem poucas contraindicações. Pode se iniciar devagar, caminhando no plano, poucos minutos por dia, e aumentando a intensidade conforme você for melhorando o condicionamento físico. Eu já fiz um vídeo em que dou algumas dicas aí de como iniciar as caminhadas e aumentar a sua intensidade com segurança. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Depois de atingidas essas metas, manter a atividade física regular numa intensidade menor, eventualmente, do que aquela usada para perda de peso, pode ser uma excelente forma de você se manter ativo, saudável e também de evitar ganhar peso. Os medicamentos usados para emagrecer não são indicados para todo mundo. Normalmente eles são usados por pessoas que têm IMC maior do que 30 e que falharam em fazer dieta e exercício físico. E nenhum medicamento é isento de riscos, nem de efeitos colaterais. Por isso, o seu uso só deve ser realizado com indicação e acompanhamento médico regular. A principal classe de medicamentos aprovados pela Anvisa para emagrecer é a dos agonistas dos receptores de GLP-1. Esse nome é meio complicado aí, mas os principais representantes são a liraglutida, que é conhecido por Saxenda, e a semaglutida, conhecido como Ozempic. Ambos são indicados especialmente para quem tem diabetes do tipo 2, porém eles também podem ser usados por pessoas que não têm o diabetes. Eles são remédios que ajudam a tratar a diabetes e que, como efeito colateral, acabam emagrecendo. Eles são medicamentos que devem ser injetados na pele. Eles já vêm no formato de uma caneta que contém o medicamento e que só precisa conectar uma agulha na ponta, normalmente já vem na caixa, e injetar isso na pele, normalmente do abdômen, das coxas ou então dos braços. A liraglutida, a Saxenda, precisa ser aplicada todos os dias. Já a semaglutida, o Ozempic, precisa ser aplicada uma vez por semana. Ambas as medicações trazem como principais efeitos colaterais náuseas e vômitos, além de custarem muito caro. Os estudos que a gente tem até o momento mostram uma perda de peso real em quem faz uso dessas medicações. Porém, por eles serem remédios recentes, ainda não está bem claro as consequências do seu uso no longo prazo. Problemas com a tireoide, também com o pâncreas, foram observados principalmente nos estudos com os ratinhos do laboratório. E eu tenho acompanhado pacientes que depois de um tempo usando o Ozempic, quando param de usar, acabam voltando a engordar de novo. Resumo, dá para usar, mas tem que discutir e conversar muito bem com o seu médico antes. Fazer alguns exames para descartar algumas doenças e também tendo a ciência de que dá muitos sintomas, custa caro e que não há garantias que você não vai voltar a engordar depois de parar de usar. No Brasil ainda são aprovados outros medicamentos para emagrecer, sendo o Orlistat um dos mais conhecidos. O Orlistat atua alterando a digestão de gorduras que acabam sendo eliminadas nas fezes em vez de ser absorvidas no organismo. Não é uma medicação muito bem tolerada, ela acaba trazendo diversos efeitos colaterais, como diarreias, perda de fezes e flatulência. Uma forma mais radical utilizada para emagrecer é a cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica consiste em reduzir o volume do estômago ou então alterar o trajeto do intestino de forma a dificultar a absorção de alguns nutrientes, bem como alterar a sensação de saciedade e até interferir na resistência à insulina, podendo em alguns casos até melhorar o controle do diabetes em pessoas que têm essa doença. A cirurgia costuma ser indicada para quem tem IMC acima de 40, ou então quando o IMC está acima de 35, mas a pessoa tem alguma outra doença, como diabetes ou pressão alta. A vida de quem faz cirurgia bariátrica não costuma ser muito simples, não. Ela tem que fazer reposição de algumas vitaminas pelo resto da vida, principalmente B12 e ferro. Alguns tipos de cirurgia também aumentam o risco de deficiência de vitamina D. E com a redução do estômago, algumas pessoas podem acabar tendo dificuldade em se adaptar a essa dieta mais restrita em quantidade, tendo que se contentar com porções bem pequenas e fracionadas de comida. Ao invés de comer um pratão de comida lá 3 ou 4 vezes por dia, você vai ter que acabar comendo um pratinho de comida diversas vezes por dia. Além disso, como toda e qualquer cirurgia, não é isenta de riscos, Pode ter infecção ou até algum problema mais grave aí durante a anestesia. De toda forma, a cirurgia bariátrica costuma trazer excelentes resultados quando ela for bem indicada e acompanhada por uma equipe multiprofissional, que é composta de médico, enfermeiro, nutricionistas e até psicólogos. Alguns estudos apontam para uma perda entre 13% e 30% do peso que a pessoa tinha antes de fazer a cirurgia.
Outras abordagens incluem o uso de um balão inflado dentro do estômago, que reduz o espaço para os alimentos, e ela pode ser uma alternativa para pessoas que não conseguiram emagrecer fazendo dieta, exercício físico e remédios, e que não têm indicação para fazer a cirurgia bariátrica. Outras terapias aí que não são muito recomendadas. Tem gente que acaba fazendo lipoaspiração para emagrecer de forma rápida. A lipoaspiração, que consiste basicamente em tirar a gordura do abdômen ou de qualquer outra parte do corpo, ela é muitas vezes utilizada para fins estéticos. Porém, os estudos aí têm mostrado que ela não parece trazer benefícios no longo prazo para melhorar a expectativa de vida de pessoas obesas. E também não tem influência na prevenção de doenças cardiovasculares como infarto ou AVC. Suplementos dietéticos também não são recomendados. Chás e o uso de outros suplementos, apesar de bem populares, ele tem poucas evidências aí de ajuda no longo prazo. Além disso, eles não estão isentos de efeitos colaterais, como interferência na função dos rins ou outros. Chá verde, cromo, quitosana ou qualquer outro produto milagroso aí não deve ser usado para emagrecer. A obesidade é um problema de saúde mundial, especialmente pelas suas potenciais consequências, favorecendo o aparecimento de doenças como diabetes, infarto e AVC. O tratamento é feito objetivando a melhora da saúde e da expectativa de vida. E ele pode ser realizado com dieta, exercício físico, medicamentos ou eventualmente cirurgia. O uso de chás e outros suplementos não é indicado para emagrecer. E antes de iniciar qualquer tratamento, recomenda-se fortemente o acompanhamento com o médico para avaliar a presença de outras doenças e receber orientações individualizadas sobre a melhor abordagem para você emagrecer com saúde. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que tenha entendido um pouquinho mais sobre a obesidade. Me conte aqui nos comentários que dieta que você já tentou e a sua experiência aí com as tentativas de emagrecer. Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não faz. Semana que vem eu vou falar sobre mordida de cachorro. Eu tenho recebido muitas dúvidas sobre acidentes com cães e gatos e vou te explicar quando você precisa tomar vacinas, o que fazer se for mordido. Não perca! Um forte e caloroso abraço. Tchau!